Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que você está nesta noite de terça-feira, hoje, dia 10 de março do ano de 2026, o ano da sua vitória? 2026 será o melhor ano da sua vida para a honra, para a glória do nome santo do nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, como é que o Senhor está? Como é que a Senhora está? Eu espero que com você esteja tudo muito bem. Talvez este mês de março está difícil, né? Diagnóstico dos médicos dando errado, você foi mandado embora da empresa, você recebeu algo que você não esperava, está tão difícil, e vem o pastor Fábio e diz que este será o melhor ano da sua vida. Confia, meu irmão, confia, minha irmã. O começo tem lutas, tem prova, tem tempestades, é difícil, mas a Bíblia nos relata que o fim das coisas, elas são melhores do que o começo. E é muito importante, meu amigo, é muito importante, minha amiga, a nós não darmos credibilidade às dificuldades, a nós não darmos credibilidade ao momento que estamos passando, porque nós sabemos que no período não muito distante, essas aqui vão passar, essas lutas vão passar. Nós temos que estar preparados. Você se lembra da palavra de ontem, lá em Mateus 24, que o Senhor ele vai abreviar o final dos tempos, as horas vão diminuir para que nós sejamos salvos, porque senão nenhuma carne sequer seria salva. Deus ia exterminar novamente com a raça humana. Que Deus te abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidade. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 6, o versículo é o primeiro em diante que nós vamos ler. E pareceu bem a Dário constituir o rei 120 príncipes e estivesse sobre todo o reinado. E sobre os 3 presidentes, do quais Daniel era um dos quais estes príncipes contam para que o rei não sofra dano nenhum. Esta nação, esta potência do rei Dário, esse reinado, era como se ele fosse os Estados Unidos hoje, uma potência forte, no qual ali foram constituídos vários reis, vários reinados, vários príncipes, para que o reino não sofresse dano. E Daniel, ele estava no meio de um daqueles principais para que o reino não acontecesse dano. E nos diz assim: então mesmo Daniel subpejou a estes presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente. O rei da Pérsia constituiu-lhe sobre todo o reinado. Você que tem um reino, você que tem um espírito de excelência, você que tem um espírito igual a Daniel, um espírito de excelência, o Senhor tira você de baixo e põe para cima. O nosso Deus, ele é assim, porque se nós observarmos, quem foi Daniel? Daniel foi um nobre judeu que foi levado exilado para a Babilônia, que tornou o profeta no alto sábio, que ele fez o quê? E fiel a Deus durante o exílio. Você sair do seu habitat, você sair da onde você vive, para ir para outra província, e lá ter culturas diferentes, e você permanecer fiel ao seu Deus, não é para qualquer um. Muitas vezes, eu digo nós cristãos, viu? Nós te corrompemos por tão poucas coisas, mas esse jovem aqui não. Esse jovem Daniel, ele permaneceu preparado, firme ali e temente a Deus. Ele era conhecido por quê? Por interpretar o sonho de Nabucodonosor, o rei antigo que tinha lá, e pela sua integridade, sobreviveu na cova dos leões, mantendo sua fé
inabalável em terras estrangeiras. Muitas vezes, Daniel estava ali passando por essas aflições que todos nós passamos. Foi caluniado, foi jogado na cova dos leões. Isso mesmo, Daniel foi jogado na cova dos leões, no qual ele não cometeu mal algum. Ele foi de uma maneira que até o rei Dário depois falou: Daniel, profeta do Deus Altíssimo, o seu rei, ele respondeu: você tem sido igual a Daniel, um espírito de excelência, e nos diz mais. Então, no 4, os presidentes e os príncipes procuravam ocasiar contra Daniel a respeito do reino, porque não podia achar ocasião para culpar ele, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa dele. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Escuta só, as pessoas, elas ficam te vigiando, as pessoas, elas estão se observando para ver se acha uma falha em você. E se ela não achar uma falha em você, ela vai procurar uma falha no Deus a qual nós servimos, para ver se nós cometemos um erro contra o nosso Deus. Não caia nessa cilada, não se prepare para você vir cair em cilada do inimigo. Porque o Senhor mesmo ele nos diz que ele dá ordem a respeito aos seus anjos que te protejam de dia e de noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido quando você teme somente ao Senhor, meu amigo, minha amiga. Permaneça nessa fé para que o Senhor ele venha te guardar. E diz mais, ó. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, capitões e príncipes, conselheiros, governadores, concordam em prolongar um edito real, confirmando a proibição de qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Qualquer um que entre vós for pedir alguma coisa, tem que pedir não para o seu Deus, peça para o rei Dário. Não. Nós não adianta pedir para presidente, para governador, para senadores, para deputados, para vereadores. Não, não peça para ninguém. Peça para o seu Deus, porque é Ele quem sabe qual é a sua necessidade. O homem, se ele te der algo, amanhã depois ele te cobra. E diz mais: agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina esse edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito, a proibição. Daniel, pois, quando soube o edito, estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia o seu quarto uma janela aberta para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ponhava-se de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes fazia de costume. Daniel orava 3 vezes por dia. Você tem orado quantas vezes ao dia ao seu rei? Será se sair um edito desse, nós vamos permanecer fiel como Daniel foi fiel? É muito importante que nós aprendemos com Daniel, porque a nossa fé, ela não tem que estar firmada à promessa de homens, não, nossa fé tem que estar firmada no que Deus tem preparado para cada um de nós, meu amigo, minha amiga, porque tudo é para a glória do nosso Deus. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do Deus. Então se apressaram ao rei a respeito do edito real e disseram: porventura não assinaste o edito?
pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: estas palavras é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo: Daniel, o filho do cativo de Judá? As pessoas, elas gostam de falar nossa origem. As pessoas gostam de falar quem nós somos, porque para o nosso Deus não importa se você é grego, se você é judeu, se você é chinês, se você é americano, o que você é, não importa se você é português, se você é piauiense, não importa. O que importa para o nosso Deus é o nosso coração. É o nosso coração ser temente a Ele, é o nosso coração ser quebrantado a Ele. Então estes homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, a lei dos medos dos persas, nenhum edito ou decreto que estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxeram Daniel e lançassem ele na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ou seja, até o rei Dário já sabia. Falou para Daniel: sabe esse Deus que você serve? É ele que vai te livrar. É ele que vai te livrar, porque não tem como. Então o rei dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à presença instrumento de músicas, e fugiu o sono dele. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei acaso o teu Deus, que tu continuamente serves, por podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante deles. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e si mesmo mandou tirar Daniel da cova dos leões, e foi trazido Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Você tem crido, meu amigo? Você tem crido no seu Deus, a qual você serve continuamente? Esta situação que você está vivendo, você parece que está dentro de uma cova dos leões, você parece que não tem mais solução, você parece que não vai ter mais jeito para a sua vida. Mas a este mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ele também nesta noite, ele te livra desta necessidade que você tanto está pedindo para Deus. Confia, permaneça fiel a Deus. As pessoas, o nosso adversário, o inimigo, ele vai tramar contra a nossa vida, ele vai tramar contra nós a todo momento, tentando achar uma acusação contra nós para que nós venhamos desanimar. Vocês imaginam se Daniel com esse decreto aqui, meu amigo, se Daniel com esse decreto, minha amiga, se ele achasse melhor parar, o que teria acontecido? Teria se acovardado. Se você ora uma vez por dia, continue orando. Se você ora 2, continue orando. Se você ora 3 vezes ao dia, continue orando. Não te intimida para o inimigo, porque o inimigo ele quer confundir a você. O inimigo ele quer trabalhar na sua mente para que você venha deixar o nome do nosso Deus para de servir a Ele, porque quando você deixa Deus, vem 7 Satanás a mais na sua vida. E aqui o Daniel, ele nos ensina a importância de nós permanecermos fiel a Deus. Nós temos que ser fiel a Deus, independente da circunstância, não importa qual decreto levantaram contra a sua vida, mas esse decreto não é para a sua morte, é para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidade. Seguimos firmes e fortes nesse devocional de 40 noites, 40 palavras. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, que esse fogo, meu Pai, que esse fogo neste momento, meu Pai, ele possa ser o teu poder, ó Pai. Ó Senhor, tem de misericórdia, meu Pai. Alcança as nações, meu Pai. Alcança o teu povo, meu Pai, que um dia te serviram, que um dia frequentaram a tua casa e por qualquer motivo eles deixaram de seguir ao Senhor. Oh, meu Pai, nessa noite eu te peço, tem de misericórdia, meu Pai. Tem de misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai. Oh, meu Deus, a dificuldade que muitas pessoas vêm passando, elas são muito grandes, Senhor. Elas são muito tremendas, meu Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós não olhamos as nossas condições, nós não valorizamos a nossa saúde, nós não nos damos valor, meu Pai, quando estamos bem, não. Mas basta somente, Senhor, nós visitarmos a um hospital, a uma clínica de repouso, a uma clínica de recuperação, para então nós podermos dar valor ao que o Senhor dá para nós gratuitamente, que é a saúde, Pai. Oh, meu Deus, nesta noite eu te peço perdão pelas minhas falhas, eu te peço perdão pela minha ignorância, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a valorizar aquilo que o Senhor tem dado para nós gratuitamente, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a valorizar aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós, ó Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o nosso inimigo ele tem tramado contra nossas vidas, tem tentado plantar a lei da intriga, tem tentado plantar, meu Pai, o que não provém do Senhor, não. Nós queremos somente te adorar. Nós queremos te buscar, meu Pai. Sabe, Senhor, como o Senhor fez ali com Daniel, fechando a boca desses leões, meu Pai. Fecha a boca também do nosso inimigo. Fecha a boca de Satanás, meu Pai, para que ele não tenha poder sobre a vida de nenhum desses meus irmãos, da família, não. É o que nós te pedimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos defensores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe a mais esta noite que Ele preparou para mim, que Ele preparou para você. Meu amigo, minha amiga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Me dá um abraço aqui. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo, deste amigo e pastor Fabinho Luz. Beijo no coração, me ama você. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Deus está no controle. Beijo no coração, saúde e paz.